Olá, meu nome é Marina Rosmaninho e essa é a primeira aula de uma série de aulas que nós vamos nos aprofundar na questão do tratamento do seu roteiro, as situações de filmagens mais comuns e também o desafio da externa, que vai também contar com a questão do roteiro técnico. Essa primeira aula a gente vai então falar do tratamento, exclusivamente sobre o tratamento. Ele é um momento importante, então você vai pegar toda aquela informação que você já teve na proposta de filmagem, no argumento e no seu roteiro literário e vai começar a pensar em sequências. Sempre bom lembrar que a gente está falando de documentário, então sempre tem que deixar ali aquele espaço para mudanças e intervenções. É o kit de sobrevivência de qualquer documentarista. Palavra-chave: flexibilidade. Dito isso, então vou apresentar agora para vocês quais são os elementos necessários para você aí conseguir chegar ao seu tratamento. Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar a apresentação, desenvolvimento e conclusão do seu roteiro literário e vai começar a escrever sequências de acordo com essas informações. Para cada sequência, um parágrafo. Outro fator importante é que essas sequências precisam estar escritas na narrativa verbal presente, ou seja, a menina atravessa a rua, o cachorro se coça. Então, sempre bom lembrar que é nesse formato de texto que você precisa escrever nesse momento. Outra questão é em relação a como você vai escrever essas sequências. Chega um momento em que você normalmente vai entregar esse roteiro para algum diretor. Não é sempre que você vai dirigir e fazer o roteiro de um curta ou de um longa-metragem documental. Então você tem que entender que essas sequências elas precisam estar escritas de uma forma que a pessoa possa ler e visualizar o filme que você tem em mente. Então veja aí em que patamar que você está chegando cada vez mais próximo do dia da filmagem e como você vai organizar. Quando o seu documentário for uma situação de entrevista, o que vai estar contido no tratamento? Você vai ter ali um perfil desse entrevistado, por qual motivo você escolheu esse ator social para participar do seu filme. Pode colocar até próprias citações, frases que esse entrevistado já falou para você anteriormente ali na fase da pesquisa, da pré-entrevista, e isso vai estar inserido no tratamento, vai te dar aí uma visão muito melhor do filme de maneira geral. Agora, o fator mais importante de todos em relação ao tratamento é que chega o momento em que você não pode escrever nada que não possa ser produzido. Então é aquele momento de cisão entre o que é sonho e o que realmente você vai conseguir filmar, o que realmente vai fazer acontecer. É o momento de separar o sonho da realidade, ou seja, aquilo que você escreveu no roteiro literário pode mudar drasticamente quando você tiver que lidar com o tratamento, em que você não pode escrever nada que não pode ser produzido. A gente pode definir o tratamento como o momento em que tudo que você trabalhou no argumento e no roteiro literário, de fato, como ele vai ser trabalhado em uma filmagem. Por isso que eu digo que é um momento de divisor de águas. Na escrita dessas sequências, o que você vai encontrar de mais comum, né? Ou seja, o que você costuma trabalhar? Primeira coisa, a imagem. Então essa imagem ela pode ser uma imagem que a gente chama de autônoma, ou seja, quando não é o controle da produção, aquilo aconteceu naquele momento e foi captado, ou também tem a questão da imagem integrada, né? Que aí é quando a produção realmente sabe que vai acontecer aquela filmagem, treina essa filmagem. Por exemplo, quando você escolhe um lugar para fazer uma entrevista, isso já pressupõe que é um evento integrado. O que a gente considera aí de imagem? Imagem é qualquer imagem que foi captada para construir o seu documentário. Outra questão que a gente trabalha, gráficos, ou seja, normalmente, às vezes até no início de documentários, existe ali um intertítulo, dando informações, dados, escalas. Então é no tratamento também que você já vai começar a entender onde você vai usar esses gráficos. Documentário, por exemplo, que usa o GC. Então você já vai colocar no seu tratamento aonde esse GC vai aparecer e o nome de quem vai aparecer. Material de arquivo, muito comum também, né? Utilização em documentários. O que é o material de arquivo? São aquelas imagens da TV, da internet, pode ser um podcast.
Então tudo isso você normalmente já coletou na fase de pesquisa, e aí nesse momento você vai escolher aonde você vai usar esse material de arquivo e como você vai usar. Então isso também já vai estar delimitado no tratamento. Por fim, a questão do som. Sim, no tratamento você já vai ter que entender, pensar como vai ser feito o som do seu filme. Vai ser uma captação de som direto, que aí é aquele som que você capta em sincronismo com a imagem. Você vai trabalhar com som de material de arquivo, então é o som de um filme, um áudio de WhatsApp, um podcast, você vai usar esse áudio. Então tudo isso você também já vai ter que delimitar no tratamento. Outra forma de tratar o som é a voz-over, aquela famosa voz de Deus, normalmente muito utilizada em documentários expositivos. É no tratamento que você também já vai delimitar quando e como vai utilizar essa forma de som dentro do seu documentário, caso houver. Nós temos também os efeitos sonoros. Eles são utilizados para ambientar a cena, normalmente para a gente puxar para uma suspense ou puxar ali para um sentimento de compaixão com o entrevistado. Então isso também você já tem que ter delimitado nessa fase de tratamento. Por último, nós temos a trilha sonora musical, né? Muito comum utilizar também em documentário. Aí pode ser uma trilha que é original, né? Feita exclusivamente para o seu documentário, ou também pode ser uma trilha de terceiros que você vai utilizar no filme. Com todas essas informações coletadas, você vai conseguir agora formatar o seu tratamento. Então dá uma conferida no exemplo que eu separei para vocês entenderem como vai ficar formatado direitinho o tratamento do seu documentário. A formatação do tratamento é em colunas, então você vai separar uma coluna para a imagem e outra para o som. Sempre deixa aí um espaço reservado para entrevista, perfil do entrevistado, quando a situação do seu documentário for essa. Diferente da ficção, nós não vamos trabalhar apenas com cenas dramáticas, então é muito comum que o tratamento na questão do documentário seja aí um encadeamento de imagem com funções e características bem diversas. Conseguiram então já visualizar aí o tratamento do documentário de vocês? Sempre bom lembrar que como a gente não trabalha, né, com a questão totalmente controlada como na ficção, vai ser muito comum mesmo que o tratamento ele seja em relação a um espaço, a um entrevistado, um argumento ou um ponto de vista. Não vai ser ali, né, sequência por sequência, detalhadinha, como é feito na ficção, mas não é por isso que a gente não possa ter um controle maior do nosso próprio filme. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostou do conteúdo? Dá um like, siga o nosso canal e bora filmar!